Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu sou Luciene, colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália. E mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus e suas mensagens de amor, de consolo para todos nós. O nosso tema de hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. São os itens 11 e 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O texto do Evangelho nos diz o seguinte: estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, um dos escolhidos de Jesus para acompanhá-lo em seu apostolado, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Nós encontramos esse trecho em São Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Os publicanos eram os coletores de impostos nas províncias do Império Romano à época de Jesus. Os publicanos eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas muito além do que deveriam cobrar. E sofriam com isso o grande repúdio dos fariseus, que eram conhecidos por sua estrita observância à lei de Moisés, os 10 mandamentos, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E quem é o médico? O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, coloca Jesus como o grande médico das almas, que vem trazer o remédio que nos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são seus filhos prediletos. Então, quem são os doentes? Nessa passagem evangélica, é provável que Jesus queira nos dizer que a sua doutrina é universal e destina-se a todos os homens, tanto para os que gozam de boa saúde, como para os doentes. Os publicanos eram, na época, os cobradores do imposto e estavam a serviço do Império Romano. Do ponto de vista moral, eram os doentes da alma. Nem por isso, Jesus os interditou do contato com o Evangelho. Zaqueu, por exemplo, que também era um publicano, é um exemplo da transformação moral após ter ouvido os conselhos do Mestre. E Jesus, que jamais perdia uma ocasião para ensinar e exemplificar, deixa um ensinamento do viver sem discriminar ninguém, pois sabia que todos os homens, independente de suas ideias, do que fazem, de quem sejam, são seus irmãos, filhos do mesmo Pai, fadados a serem todos perfeitos e felizes. Quando é que nós, os denominados cristãos, seguiremos o exemplo do nosso irmão maior, nos libertando dos preconceitos que dificultam o relacionamento entre as pessoas que precisam umas das outras para progredir? Quando é que nós vamos ver como Jesus, em cada pessoa um ser igual a nós, com as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos de felicidade? Jesus convida-nos assim a exercer a caridade verdadeira, sem qualquer discriminação, e a todos acolher em qualquer tempo, em qualquer lugar. E a que enfermidades estava Jesus se referindo? As enfermidades a que ele se referia vão muito além das doenças físicas. Abrangem todas as deformidades do espírito. Jesus sempre se prontificou a nos orientar para que tenhamos a saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio entre as duas naturezas de que somos portadores, a natureza física e a natureza espiritual. Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante da perfeição, podemos até contar com uma boa saúde física,
mas quem terá uma ampla e total saúde espiritual? Quem de nós pode dizer isso? A medicina terrena nos oferece um medicamento que restabelece e mantém o ajuste do corpo. E os ensinamentos de Jesus nos dão a base para a verdadeira saúde espiritual. O auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho do Cristo colocado em prática, serão capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. E que remédio são esses que Jesus nos oferece? Combatendo firmemente o egoísmo, estaremos erradicando nefasta chaga do nosso âmago. Combatendo decididamente o orgulho, estaremos eliminando doença pertinaz que há muito abate nossa visão humanitária. Combatendo a violência, estaremos extirpando uma anomalia que tem contribuído para o clima difícil da sociedade em que vivemos. Combatendo o ódio, estaremos não só acerenando os nossos dias, como apaziguando os dias daqueles que conosco se relacionam. Combatendo a preguiça, estaremos dando um novo impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição, a que todos estamos destinados. Combatendo o pessimismo, renasceremos para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e de progresso espiritual. Assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos a saúde plena, abrangente. Contemos então, meus irmãos, com os recursos imprescindíveis, visando colher, na presente existência física, todos os frutos possíveis. De alguma forma, todos nós somos doentes. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, buscando-os nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.